para transmitir para o seu coração uma mensagem do coração de Deus. Seja onde você estiver nesta hora, você vai estar se beneficiando, se alimentando daquilo que é um recado de Deus para o seu coração, como uma bênção para o seu conforto espiritual e o ânimo da sua fé diante de Deus. Agradeço o tempo que você estará me ouvindo, porque você estará ouvindo um recado do coração de Deus para o seu coração. Este recado está escrito na palavra de Deus, numa expressão da Bíblia, que é uma das expressões mais conhecidas no mundo cristão, pois é um salmo de Davi, e é o salmo mais conhecido que Davi pronunciou e escreveu. Esse salmo é o Salmo 23, e o versículo que nós vamos ler é tão somente o primeiro versículo. Diz assim a Bíblia, no Salmo 23, versículo 1: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para dar um título a esta mensagem, eu poderia intitulá-la da seguinte maneira: Jesus é o sumo pastor das ovelhas. Esse salmo de Davi, ele exterioriza uma das mais lindas expressões da alma, dirigidas ao seu Criador. Neste salmo, Davi vai recolher a um círculo de representação linguística que faz parte da sensibilidade da alma dele, que era o pastoreio. E Davi conhecia muito bem as características da relação pastor-ovelha. Ele bem sabia que a única preocupação da ovelha era ter um bom pastor, pois a partir daí, a segurança, as pastagens verdejantes, as águas cristalinas lhe seriam acrescentadas pelo pastor. Na primeira frase do versículo que lemos, nós destacamos duas titulações especiais. Uma é Davi chamar Deus de O Senhor. A outra é quando ele chama o Senhor Deus de o meu pastor. Esta primeira, Davi apresenta um conceito absoluto de Deus, como o Senhor, aquele que tem o domínio de todas as coisas, aquele que tem o controle no exercício do seu senhorio, aquele que inclusive conhece o lugar onde você está e como está o seu coração neste exato momento. Esse é o conceito que Davi apresenta no seu salmo a respeito de Deus, reconhecendo Deus como aquele que é absoluto, é insuperável. E Deus é assim, independentemente do tipo de fé que qualquer pessoa professe nele. Crendo nele ou não, Deus continuará sendo o Senhor de toda a criação e de toda a criatura. Ele usa até um artigo para falar sobre Deus. O artigo O é para designar a relação de Davi com Deus, indicando um Senhor de particular singularidade, ou seja, aquele que é uma figura ímpar. Nada se compara a Deus. Esta é a concepção da Bíblia a respeito de Deus, porque a Bíblia diz assim, que há um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, Criador de todas as coisas. Mas a segunda titulação que Davi coloca nesse salmo, na primeira frase do salmo, ela está acompanhada de um pronome possessivo, que conduz naturalmente a um conceito relativo com relação a Deus, porque depende do compromisso que é oriundo de uma escolha ou de um ato da vontade do homem. Isso significa que o Senhor só será o meu pastor se eu quiser que ele seja. Na linguagem original em que foi escrito esse salmo, que é a língua hebraica, a expressão "o Senhor é o meu pastor" significa: o Senhor tem me pastoreado, dando uma noção de um presente contínuo. O conectivo que vai vincular os dois títulos é o verbo ser, porque Deus não era, Deus não será, mas Deus é. Passado, presente e futuro estão diante dele num só instante. Por isso a Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A expressão "eu sou", ela é atinente a Deus. Foi a expressão que Deus usou para Moisés quando o enviou ao Egito para libertar do cativeiro os filhos de Deus que se encontravam ali. A partir daí vem a segunda frase:
Davi conclui a sua expressão. Ele diz: nada me faltará. Na primeira frase, as duas titulações: o Senhor é o meu pastor. Agora, a conclusão na segunda frase, Davi vai mostrar na expressão que se o Senhor é o meu pastor, então nada me faltará. Esta é uma relação notável entre as duas frases, onde o conteúdo da segunda frase depende do conteúdo da primeira. Que relação é essa tão extraordinária? É que a primeira frase foi construída com um verbo no presente, repetindo: o Senhor é o meu pastor. Mas a segunda frase, o verbo está no futuro, ou seja, nada me faltará. E a segunda frase, ela é conclusiva com relação à primeira. Teria sido mais fácil concluir: nada me faltou ou nada me tem faltado, porque os horizontes do passado e do presente estão sempre acessíveis ao homem. Mas o salmista exercitou a sua fé quando ele expressou a conclusão no futuro, dizendo: nada me faltará. Ele estabeleceu um presente contínuo que reflete um futuro totalmente abrangente, pois essa expressão contém um conteúdo profético de projeção futura. Onde estaria o futuro nome do pastor do qual Davi fazia referência em seu salmo? A expressão nos versículos seguintes, Davi vai profetizar a respeito desse pastor, quando ele disser assim: deitar-me faz em verdes pastos. Deitar-me faz é porque esse pastor nos dá descanso. Verdes pastos, verde é vida, pasto é o alimento da ovelha. Então esse pastor a que Davi está se referindo no seu salmo se chama o pão da vida. Quando Davi vai dizer: guia-me pelas veredas da justiça, a expressão guia-me é porque esse pastor é o caminho. A vereda da justiça, a justiça é a verdade, então esse pastor é a verdade. Mas a resposta mais correta dessa expressão deixada por Davi, referente a esse futuro pastor, ela está no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 14, quando ele próprio expressa dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. No Salmo 23, portanto, Davi enxerga no futuro o único pastor que pôde ligar os dois títulos. Ele é o Senhor e ele é o pastor. Porque foi ele próprio quem expressou, ainda no Evangelho de João, capítulo 10, verso 30, o Senhor Jesus vai expressar assim: eu e o Pai somos um. Louvado seja Deus. Na relação existente entre essas duas frases, se faltar a primeira, faltará também a segunda. Ou seja, se o Senhor não for o meu pastor, então eu terei falta de tudo, e essa falta será inevitável. Mas também, se estiver me faltando alguma coisa, é sinal de que o Senhor ainda não é o meu pastor. Eu posso reconhecê-lo como Senhor, mas ele só será o meu pastor se eu fizer a escolha por ele. Por isso, amigo ouvinte, eu quero transmitir para você esta palavra. Faça hoje a sua escolha. Ele é o sumo pastor das ovelhas. Ele não é somente o Senhor do universo, mas ele quer ser o seu pastor. E o pronome possessivo meu pastor pode, a partir de hoje, fazer parte da sua vida nesta relação existente entre o Senhor com a sua própria vida. Nada vai te faltar, tudo te será suprido. E por isso, ao encerrar esta palavra aqui, eu gostaria de orar pela sua vida, para que hoje você faça essa decisão por Jesus e você possa dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós suplicamos nesta hora, Senhor, uma bênção toda especial por aquele amigo ouvinte que está ouvindo a Tua palavra nesta hora, que ouviu o Teu recado, aquilo que procedeu do trono de Deus para o seu coração. Abençoa-o, Senhor, nesta hora, para que o seu coração tome neste dia esta sábia decisão de transformar o Senhor, que criou todas as coisas, o Senhor absoluto do universo, em o pastor da sua própria vida.
para que nada falte à vida do nosso amigo ouvinte, e que o seu coração, Senhor, neste dia, possa estar cheio de toda a fartura das bênçãos do Senhor, o pão da vida, a água da vida, a vida eterna no Senhor Jesus, o nosso Salvador. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém.